Olá, estudantes. A aula de hoje vai tratar sobre artigo científico, especificamente sobre análise qualitativa dos dados. Então, durante várias semanas, estamos estudando como construir o artigo científico. Então, vocês já fizeram várias atividades e a partir desta semana nós vamos começar a falar sobre análise dos dados. Então, a boa análise começa com a compreensão e a internalização dos termos filosóficos e epistemológicos que fundamentam a investigação. E do ponto de vista prático, desde quando iniciamos a definição do objeto. Então, nesse ponto, vocês já estão adiantados, porque vocês já construíram, já definiram primeiro o objeto de pesquisa, já construíram a problemática, o problema, já fizeram uma diagnose, já foram à escola, já levantaram dados através do questionário, então, e também fizeram uma parte da fundamentação teórica, que dá possibilidade a vocês de verificarem que autores tratam sobre o tema que vocês escolheram. Então, hoje nós trataremos apenas nesta aula sobre a análise desses dados que vocês já coletaram. Então, não basta somente estudar, refletir, pesquisar em vários autores. A questão da análise dos dados, primeiramente, deve ser fundamentada em autores. Mas a qualidade de uma análise depende também da arte, da experiência e da capacidade de aprofundamento do investigador, que dá o tom e o tempero do trabalho que elabora. Então, é fundamental vocês perceberem que a análise depende agora mais de vocês do que propriamente da nossa orientação. Nós vamos orientar vocês, mas vocês vão construir essa análise de acordo com a fundamentação que cada um construiu. Então, como é uma análise? Primeiro, existe uma análise qualitativa e existe uma análise quantitativa. Estamos trabalhando com análise qualitativa, que tem por objetivo não quantificar os dados, não colocar em quantidades, em porcentagens e assim por diante. Vocês podem até fazer isso, mas não é o objetivo central. Quando falamos em análise qualitativa, nós queremos descrever, entender, compreender o fenômeno que estamos estudando e não enumerar, dizer a porcentagem, os números. Então, que passos podemos dar para analisar dados de forma qualitativa? Alguns passos já estudamos e já fizemos e elaboramos. Vamos tratar de cada um e colocar o que fizemos e o que ainda falta a fazer. Então, nessa parte nós vamos ver 10 premissas ou 10 itens ou 10 fundamentos sobre análise qualitativa. Primeiro, conhecer os termos estruturantes das pesquisas qualitativas, ou seja, conhecer a terminologia de pesquisa qualitativa. Então, sua matéria-prima é composta por um conjunto de substantivos cujos sentidos se complementam. Experiência, vivência, senso comum e ação. Então, quando falamos de análise qualitativa, falamos em ir ao local de campo, colher o material, coletar o material através de vivências, experiências, através de intervenção ou não. Então, esse é o ponto fundamental. Nós temos que ir in loco, ou seja, temos que ir no local onde faremos a pesquisa, ou onde já começamos a fazer a pesquisa, no nosso caso. E o movimento que informa qualquer abordagem ou análise se baseia em 3 verbos. Então, o que é importante na análise qualitativa? É compreender, interpretar e dialetizar os dados coletados. Então, esse é o objetivo central. Vocês devem compreender o que vocês coletaram, interpretar à luz dos teóricos que vocês fundamentaram na fundamentação teórica e também comparar, dialogar um teórico com outro. Essa parte já começamos a fazer. A segunda, definir o objeto sob a forma de uma pergunta ou de uma sentença problematizadora e teorizá-lo. Ou seja, formular o problema de pesquisa. Isso já fizemos. Toda pesquisa parte do problema. Sem um problema, não há busca da resposta para esse problema, ou para essa indagação, para esse questionamento. Então, a indagação inicial norteia o investigador durante todo o percurso de seu trabalho. E qualquer investigação nada mais é do que a busca de responder à indagação inicial.
Se eu não tenho um norte, eu não vou saber para onde eu vou ou aonde eu vou chegar. Então, isso também já foi feito, né? Problematizar, né? O que eu vou pesquisar. Isso foi feito em forma de pergunta ou de interrogação. Terceiro, delinear as estratégias de campo. O que significa isso? Então, é preciso ter em mente que os instrumentos operacionais também contêm bases teóricas. Então, são constituídos de sentenças, no caso dos roteiros, ou de orientações, no caso da observação de campo, que foi o que nós fizemos, que devem guardar estreita relação com o marco teórico, sendo cada um desses elementos um tipo de conceito operativo pensado na teorização inicial. Então, a questão é uma estratégia para entrar em campo. O que é que eu vou fazer? O que é que vai me orientar? Primeiro eu vou observar, depois eu vou entrevistar alguém, depois eu vou analisar documentos de uma escola, por exemplo. Então, isso também já definimos. Vocês já foram ao campo de pesquisa, à escola, vocês já assistiram aulas, já vivenciaram um pouco da escola e já até observaram, fizeram a diagnose e também fizeram, vamos dizer assim, uma entrevista através de questionário. Então, isso são algumas estratégias de campo. E esse terceiro item já foi concluído. Quarto item, dirigir-se informalmente ao cenário de pesquisa, buscando observar os processos que nele ocorrem. Então, primeiro traçamos um roteiro, que foi o item 3, depois nós podemos ir fazer o que a gente chama de um pré-teste, né? Ir primeiro, buscar algumas informações, ou seja, fazer um tipo de uma pesquisa exploratória, para depois organizar um pouco melhor esses dados, né? Principalmente se não temos nenhum dados referentes ao nosso objeto de pesquisa. Então é preciso ir a campo sem pretensões formais e ampliar o grau de segurança em relação à abordagem do objeto. Inclusive, se possível, realizar algumas entrevistas abertas, promover o redesenho de hipóteses, pressupostos e instrumentos, buscando uma sintonia fina entre o quadro teórico e os primeiros influxos da realidade. Então isso também já fizemos, já observamos, já colhemos alguns dados, já melhoramos a ida ao campo. Então esse item 4 também já foi feito. O item 5 seria ir a campo munido de teoria e hipóteses mais aberto para questioná-las. Então agora seria, depois de fazer uma fundamentação teórica mesmo, ter lido alguns textos, alguns autores sobre o tema escolhido, deveriam ter elaborados instrumentos de pesquisa e de fato com esses instrumentos mais formais, mais profundos e mais certos de colher dados importantes. Então é preciso imergir na realidade empírica, ou seja, no contexto onde vamos pesquisar, na busca de informações previstas ou não previstas no roteiro inicial. Isso significa que algumas perguntas podemos, durante a busca da informação, refazer, porque nem tudo é previsto de fato, né? É apenas algo hipotético. Então vamos descobrir mais coisas quando entrarmos no campo de pesquisa. O trabalho de campo não é um exercício de contemplação, ou seja, não é só observar. Tanto na observação como na interlocução com os atores, vocês que são os investigadores são atores ativos, que indagam, que interpretam e que desenvolvem um olhar crítico. Então, numa pesquisa qualitativa, ir a campo não significa apenas observar. Vocês têm um papel ativo de fazer uma reflexão sobre o que está sendo observado. Esse item também já foi feito, né? Ter ido ao campo, de fato, munido de todos os instrumentos de pesquisa que nós trabalhamos. Então, a partir desse item, o item 6, nós vamos organizar o material que elaboramos, o que coletamos nessa pesquisa de campo. Então, sexto item, ordenar e organizar o material secundário, ou seja, aquele que nós coletamos através de pesquisas, né? Pesquisa bibliográfica, em sites, em livros, em artigos, e o material empírico. Empírico, nesse caso, é que vocês foram e buscaram isso, coletaram. Então, buscaram de primeira mão. Então, seria um material primário. Impregnar-se das informações e observações de campo. Então, é preciso investigar na compreensão do material trazido do campo, dando-lhe valor, ênfase, espaço e tempo. Então, agora é hora, como falamos, de colocar as mãos na massa. É hora de
debruçar-se sobre o material coletado. De que forma? Primeiro, nós vamos olhar de acordo com as teorias ou de acordo com a teoria que eu escolhi na minha fundamentação teórica. Nenhum objeto por si só vai me dar a resposta que eu quero. Primeiro eu preciso colocar os óculos ou microscópio ou binóculo para ver o objeto. E esse ver significa, antes de tudo, ter uma teoria prévia. E isso vocês já fizeram na fundamentação teórica. Agora é momento de olhar um pouco mais de perto. Então essa parte vocês vão começar a fazer. A partir do item 6 é o que vocês têm que fazer a partir de agora, né? Se debruçar sobre o que vocês coletaram através da sua teoria, através da fundamentação teórica. O item 7 seria um passo mais adiante, seria construir a tipificação do material escolhido no campo e fazer a transição entre a empiria e a elaboração teórica, que a gente chama de dialogar. Agora é momento de comparar, né, o que vocês pegaram com, por exemplo, o autor A, o autor B, o autor C, e às vezes um autor ou outro não significa necessariamente que eles vão concordar. Então, às vezes é necessário também você colocar a visão de um autor que concorda com a visão de outro autor que discorda daquilo que você está observando, para você fazer até uma comparação e ter uma visão melhor do objeto de pesquisa. Então, o processo de tipificação é mais denso e intenso que o exercício de ordenação. A ordenação é só organizar mais o material, mas tem a mesma finalidade, que é a apropriação da riqueza de informações do campo, tentando, na medida do possível, não contaminá-lo por meio de uma interpretação precipitada. Isso é importante. Eu não vou dar a resposta que eu quero para aquilo que eu estou observando. O material vai me dizer o que é que eu tenho que interpretar, porém, sempre segundo não o que eu acho, ao que eu penso sobre aquilo dali, mas sim com base em alguma teoria prévia que vocês já estabeleceram no marco teórico. Vocês não podem agora olhar o objeto sobre um outro olhar, uma outra teoria que não esteja na fundamentação teórica. Tudo agora vai ser visto sob o olhar dessa teoria teórica. Então vocês vão agora aprofundar um pouco mais durante essas 2 semanas que nós vamos ter sobre análise de dados. Então, além de fazer o item 6, que eu já expliquei, vocês vão fazer o item 7 e também fazer o item 8, que é exercitar a interpretação de segunda ordem, que seria a compreensão propiciada pela leitura atenta, aprofundada, impregnante, que deu origem às categorias empíricas ou unidades de sentido nesse momento. Deve merecer um novo processo de teorização, né? Ou seja, vocês agora vão olhar e vão refletir um pouco mais profundamente. Então, todos esses 3 itens significam mais ou menos: agora é hora de organizar o material que eu trouxe, analisar através das minhas teorias e refletir, né, problematizar e fazer as descrições, as interpretações de cada item. Então, nessas 2 semanas vocês vão fazer os itens 6, 7 e 8. O item 9 é produzir um texto ao mesmo tempo fiel aos achados do campo, contextualizado e acessível. Nesse caso daí, vocês vão fazer depois, que é o texto propriamente dito, ou seja, vocês vão construir agora, redigir o artigo científico. Então, a conclusão de uma análise qualitativa deve apresentar um texto capaz de transmitir informações concisas, coerentes e o mais possível fidedignas, né? Fiéis ao que eu fiz a proposta, a minha proposta, né? Você não pode contaminar, como já falamos, o texto com suas impressões, aquilo que você acha e às vezes aquilo que você gostaria que fosse. Você vai analisar de forma objetiva. Conhecimento científico, como já tratamos, é um conhecimento objetivo. E esse objetivo eu vou conseguir a partir do momento que eu não vou colocar o que eu acho, que eu penso, mas o que a minha teoria prevê ou dá cabo de analisar. Então, o relato final da pesquisa configura uma síntese na qual o objeto de estudo reveste, impregna e entranha todo o texto. Esse item 9 nós vamos ver depois destas 2 semanas em que nós vamos estudar análise de dados.
Então é a hora de montar, de fato, o artigo científico. Nas primeiras aulas já falamos um pouquinho sobre artigo científico, mas depois da análise nós vamos, de fato, construir o texto dentro dos padrões que colocamos já, né? Até tem um modelo de artigo científico na semana 10 ou na aula 10, vocês podem já dar uma olhada e já construir o texto naquele padrão de artigo científico. E o item 10 é assegurar os critérios de fidedignidade e de validade, ou seja, como eu já falei, a objetividade é uma questão social dos cientistas, envolvendo a crítica recíproca. Então, o objetivo é que o trabalho seja o mais possível fiel e válido, e essa validade, essa fidelidade passa pela objetividade, e essa objetividade passa exatamente pelo aquilo que vocês conseguiram fazer à luz das teorias. Então, como eu falei, né, essa aula tratou sobre análise qualitativa dos dados. Na outra aula, na segunda aula, nós vamos aprofundar mais sobre análise. Vamos falar sobre triangulação. Então, espero vocês na próxima aula. Olá, estudantes. A aula de hoje vai tratar sobre artigo científico, especificamente sobre análise qualitativa dos dados. Então, durante várias semanas, estamos estudando como construir o artigo científico. Então, vocês já fizeram várias atividades e a partir desta semana nós vamos começar a falar sobre análise dos dados. Então, a boa análise começa com a compreensão e a internalização dos termos filosóficos e epistemológicos que fundamentam a investigação. E do ponto de vista prático, desde quando iniciamos a definição do objeto. Então, nesse ponto, vocês já estão, né, adiantados, porque vocês já construíram, já definiram primeiro, né, o objeto de pesquisa, já construíram a problemática, o problema, já fizeram uma diagnose, já foram à escola, já levantaram dados através do questionário, então, e também fizeram uma parte da fundamentação teórica, né, que dá possibilidade a vocês de verificarem, né, que autores tratam sobre o tema que vocês escolheram. Então, hoje nós trataremos apenas nesta aula sobre a análise desses dados que vocês já coletaram. Então, não basta somente estudar, refletir, pesquisar em vários autores, né? A questão da análise dos dados, primeiramente, deve ser fundamentada em autores. Mas a qualidade de uma análise depende também da arte, da experiência e da capacidade de aprofundamento do investigador, que dá o tom e o tempero do trabalho que elabora. Então, é fundamental vocês perceberem que a análise depende agora mais de vocês do que propriamente da nossa orientação. Nós vamos orientar vocês, mas vocês vão construir essa análise de acordo com a fundamentação que cada um construiu. Então, como é uma análise? Né? Primeiro, né, existe uma análise qualitativa e existe uma análise quantitativa. Estamos trabalhando com análise qualitativa, que tem por objetivo não quantificar os dados, né? Não colocar em quantidades, em porcentagens e assim por diante. Vocês podem até fazer isso, mas não é o objetivo central. Quando falamos em análise qualitativa, nós queremos descrever, entender, compreender o fenômeno que estamos estudando e não enumerar, dizer a porcentagem, os números. Então, que passos podemos dar para analisar dados de forma qualitativa? Alguns passos já estudamos e já fizemos e elaboramos. Vamos tratar de cada um e colocar o que fizemos e o que ainda falta a fazer. Então, nessa parte nós vamos ver 10 premissas ou 10 itens ou 10 fundamentos sobre análise qualitativa. Primeiro, conhecer os termos estruturantes das pesquisas qualitativas, né? Ou seja, conhecer a terminologia de pesquisa qualitativa. Então, sua matéria-prima é composta por um conjunto de substantivos cujos sentidos se complementam. Experiência, vivência, senso comum e ação. Então, quando falamos de análise qualitativa, falamos em ir ao local de campo, colher o material, né, coletar o material através de vivências, experiências, através de intervenção ou não,
Então, esse é o ponto fundamental. Nós temos que ir in loco, ou seja, temos que ir no local onde faremos a pesquisa, ou onde já começamos a fazer a pesquisa, no nosso caso. E o movimento que informa qualquer abordagem ou análise se baseia em 3 verbos. Então, o que é importante na análise qualitativa? É compreender, interpretar e dialetizar os dados coletados. Então, esse é o objetivo central. Vocês devem compreender o que vocês coletaram, interpretar à luz dos teóricos que vocês fundamentaram na fundamentação teórica e também comparar, dialogar um teórico com outro. Essa parte já começamos a fazer. A segunda, definir o objeto sob a forma de uma pergunta ou de uma sentença problematizadora e teorizá-lo. Ou seja, formular o problema de pesquisa. Isso já fizemos. Toda pesquisa parte do problema. Sem um problema, não há busca da resposta para esse problema, ou para essa indagação, para esse questionamento. Então, a indagação inicial norteia o investigador durante todo o percurso de seu trabalho. E qualquer investigação nada mais é do que a busca de responder à indagação inicial. Se eu não tenho um norte, eu não vou saber para onde eu vou ou aonde eu vou chegar. Então, isso também já foi feito, né? Problematizar, né? O que eu vou pesquisar. Isso foi feito em forma de pergunta ou de interrogação. Terceiro, delinear as estratégias de campo. O que significa isso? Então, é preciso ter em mente que os instrumentos operacionais também contêm bases teóricas. Então, são constituídos de sentenças, no caso dos roteiros, ou de orientações, no caso da observação de campo, que foi o que nós fizemos, que devem guardar estreita relação com o marco teórico, sendo cada um desses elementos um tipo de conceito operativo pensado na teorização inicial. Então, a questão é uma estratégia para entrar em campo. O que é que eu vou fazer? O que é que vai me orientar? Primeiro eu vou observar, depois eu vou entrevistar alguém, depois eu vou analisar documentos de uma escola, por exemplo. Então, isso também já definimos. Vocês já foram ao campo de pesquisa, à escola, vocês já assistiram aulas, já vivenciaram um pouco da escola e já até observaram, fizeram a diagnose e também fizeram, vamos dizer assim, uma entrevista através de questionário. Então, isso são algumas estratégias de campo. E esse terceiro item já foi concluído. Quarto item, dirigir-se informalmente ao cenário de pesquisa, buscando observar os processos que nele ocorrem. Então, primeiro traçamos um roteiro, que foi o item 3, depois nós podemos ir fazer o que a gente chama de um pré-teste, né? Ir primeiro, buscar algumas informações, ou seja, fazer um tipo de uma pesquisa exploratória, para depois organizar um pouco melhor esses dados, né? Principalmente se não temos nenhum dados referentes ao nosso objeto de pesquisa. Então é preciso ir a campo sem pretensões formais e ampliar o grau de segurança em relação à abordagem do objeto. Inclusive, se possível, realizar algumas entrevistas abertas, promover o redesenho de hipóteses, pressupostos e instrumentos, buscando uma sintonia fina entre o quadro teórico e os primeiros influxos da realidade. Então isso também já fizemos, já observamos, já colhemos alguns dados, já melhoramos a ida ao campo. Então esse item 4 também já foi feito. O item 5 seria ir a campo munido de teoria e hipóteses mais aberto para questioná-las. Então agora seria, depois de fazer uma fundamentação teórica mesmo, ter lido alguns textos, alguns autores sobre o tema escolhido, deveriam ter elaborados instrumentos de pesquisa e de fato com esses instrumentos mais formais, mais profundos e mais certos de colher dados importantes. Então é preciso imergir na realidade empírica, ou seja, no contexto onde vamos pesquisar, na busca de informações previstas ou não previstas no roteiro inicial. Isso significa que algumas perguntas podemos, durante a busca da informação, refazer, porque nem tudo é previsto de fato, né? É apenas algo hipotético. Então vamos descobrir mais coisas quando entrarmos no campo de pesquisa. O trabalho de campo não é um exercício de contemplação, ou seja, não é só observar.
Tanto na observação como na interlocução com os atores, vocês que são os investigadores são atores ativos, que indagam, que interpretam, que desenvolvem um olhar crítico. Então, numa pesquisa qualitativa, ir a campo não significa apenas observar. Vocês têm um papel ativo de fazer uma reflexão sobre o que está sendo observado. Esse item também já foi feito, né? Ter ido ao campo, de fato, munido de todos os instrumentos de pesquisa que nós trabalhamos. Então, a partir desse item, o item 6, nós vamos organizar o material que elaboramos, o que coletamos nessa pesquisa de campo. Então, sexto item, ordenar e organizar o material secundário, ou seja, aquele que nós coletamos através de pesquisas, né? Pesquisa bibliográfica, em sites, em livros, em artigos, e o material empírico. Empírico, nesse caso, é que vocês foram e buscaram isso, coletaram. Então, buscaram de primeira mão. Então, seria um material primário. Impregnar-se das informações e observações de campo. Então, é preciso investigar na compreensão do material trazido do campo, dando-lhe valor, ênfase, espaço e tempo. Então, agora é hora, como falamos, de colocar as mãos na massa. É hora de debruçar-se sobre o material coletado. De que forma? Primeiro, nós vamos olhar de acordo com as teorias ou de acordo com a teoria que eu escolhi na minha fundamentação teórica. Nenhum objeto por si só vai me dar a resposta que eu quero. Primeiro eu preciso colocar os óculos ou microscópio ou binóculo para ver o objeto. E esse ver significa, antes de tudo, ter uma teoria prévia. E isso vocês já fizeram na fundamentação teórica. Agora é momento de olhar um pouco mais de perto. Então essa parte vocês vão começar a fazer. A partir do item 6 é o que vocês têm que fazer a partir de agora, né? Se debruçar sobre o que vocês coletaram através da sua teoria, através da fundamentação teórica. O item 7 seria um passo mais adiante, seria construir a tipificação do material escolhido no campo e fazer a transição entre a empiria e a elaboração teórica, que a gente chama de dialogar. Agora é momento de comparar, né, o que vocês pegaram com, por exemplo, o autor A, o autor B, o autor C, e às vezes um autor ou outro não significa necessariamente que eles vão concordar. Então, às vezes é necessário também você colocar a visão de um autor que concorda com a visão de outro autor que discorda daquilo que você está observando, para você fazer até uma comparação e ter uma visão melhor do objeto de pesquisa. Então, o processo de tipificação é mais denso e intenso que o exercício de ordenação. A ordenação é só organizar mais o material, mas tem a mesma finalidade, que é a apropriação da riqueza de informações do campo, tentando, na medida do possível, não contaminá-lo por meio de uma interpretação precipitada. Isso é importante. Eu não vou dar a resposta que eu quero para aquilo que eu estou observando. O material vai me dizer o que é que eu tenho que interpretar, porém, sempre segundo não o que eu acho, ao que eu penso sobre aquilo dali, mas sim com base em alguma teoria prévia que vocês já estabeleceram no marco teórico. Vocês não podem agora olhar o objeto sobre um outro olhar, uma outra teoria que não esteja na fundamentação teórica. Tudo agora vai ser visto sob o olhar dessa teoria teórica. Então vocês vão agora aprofundar um pouco mais durante essas 2 semanas que nós vamos ter sobre análise de dados. Então, além de fazer o item 6, que eu já expliquei, vocês vão fazer o item 7 e também fazer o item 8, que é exercitar a interpretação de segunda ordem, que seria a compreensão propiciada pela leitura atenta, aprofundada, impregnante, que deu origem às categorias empíricas ou unidades de sentido nesse momento. Deve merecer um novo processo de teorização, né? Ou seja, vocês agora vão olhar e vão refletir um pouco mais profundamente. Então, todos esses 3 itens significam mais ou menos: agora é hora de organizar o material que eu trouxe, analisar através das minhas teorias e refletir, né, problematizar e fazer as descrições, as interpretações
de cada item. Então, nessas 2 semanas, vocês vão fazer os itens 6, 7 e 8. O item 9 é produzir um texto ao mesmo tempo fiel aos achados do campo, contextualizado e acessível. Nesse caso daí, vocês vão fazer depois, que é o texto propriamente dito, ou seja, vocês vão construir agora, redigir o artigo científico. Então, a conclusão de uma análise qualitativa deve apresentar um texto capaz de transmitir informações concisas, coerentes e o mais possível fidedignas, né? Fiéis ao que eu fiz a proposta, a minha proposta. Você não pode contaminar, como já falamos, o texto com suas impressões, aquilo que você acha e às vezes aquilo que você gostaria que fosse. Você vai analisar de forma objetiva. Conhecimento científico, como já tratamos, é um conhecimento objetivo. E esse objetivo eu vou conseguir a partir do momento que eu não vou colocar o que eu acho, que eu penso, mas o que a minha teoria prevê ou dá cabo de analisar. Então, o relato final da pesquisa configura uma síntese na qual o objeto de estudo reveste, impregna e entranha todo o texto. Esse item 9 nós vamos ver depois destas 2 semanas em que nós vamos estudar análise de dados. Então, é a hora de montar, de fato, o artigo científico. Nas primeiras aulas já falamos um pouquinho sobre artigo científico, mas depois da análise nós vamos, de fato, construir o texto dentro dos padrões que colocamos já, né? Até tem um modelo de artigo científico na semana 10 ou na aula 10, vocês podem já dar uma olhada e já construir o texto naquele padrão de artigo científico. E o item 10 é assegurar os critérios de fidedignidade e de validade, ou seja, como eu já falei, a objetividade é uma questão social dos cientistas, envolvendo a crítica recíproca. Então, o objetivo é que o trabalho seja o mais possível fiel e válido, e essa validade, essa fidelidade passa pela objetividade, e essa objetividade passa exatamente pelo aquilo que vocês conseguiram fazer à luz das teorias. Então, como eu falei, né, essa aula tratou sobre análise qualitativa dos dados. Na outra aula, na segunda aula, nós vamos aprofundar mais sobre análise. Vamos falar sobre triangulação. Então, espero vocês na próxima aula.